Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos iniciar a nossa reflexão de hoje. Estamos no terceiro dia da nossa jornada. Jornada com os Salmos. São 30 dias de reflexão no livro dos Salmos e a cada dia nós queremos encontrar sabedoria e paz. Bom, quero tratar com vocês sobre um tema muito importante e muito relevante para o nosso tempo, não só no aspecto social, político, mas também no aspecto pessoal, familiar. Eu quero conversar com vocês sobre integridade. Integridade. E para isso eu selecionei o texto do Salmo 101, versículos de 2 a 5. Salmos 101, versículos de 2 a 5. Eu vou ler aqui e depois farei alguns comentários com vocês para a gente aplicar essa palavra ao nosso coração, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Bom, tem muita coisa que a gente pode aprender aqui, mas eu separei algumas para a nossa reflexão, para a nossa jornada. E o que eu separei eu poderia chamar de conselhos e orientações para que a integridade faça parte da sua vida. E uma vez que a integridade fazendo parte da sua vida, também vai influenciar em tudo que está à sua volta, seja ambiente de trabalho, seja ambiente familiar, e seja mesmo nos momentos que você precisa tomar algumas decisões. Porque uma pessoa íntegra, uma pessoa que cultiva um bom caráter, ela não toma decisões sem considerar os seus princípios e valores. Então, é importante você considerar aqui o que o texto está dizendo. O primeiro conselho que eu poderia deixar para você, e que eu também busco viver, é sobre caráter. E diz assim, olha, o caráter que você cultiva em casa revela o Deus que você serve em público. O caráter que você cultiva em casa revela o Deus que você serve em público. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada um discurso de integridade, um discurso de honestidade, um discurso de bom caráter no meio das pessoas, se dentro de casa você não coloca isso em prática. Se dentro de casa você não cultiva essa prática daquilo que você anuncia lá fora. O texto diz aqui no versículo 2, andarei em minha casa com integridade de coração. O que o salmista está dizendo? Eu sei que a integridade começa dentro de casa e é por isso que em casa eu vou mostrar o meu caráter. Eu vou desenvolver integridade. É em casa. Porque o que acontece lá fora deve ser uma consequência do que eu vivo em casa. Só que, infelizmente, muitas vezes nós invertemos essa lógica. E lá fora, com as pessoas, com os nossos conhecidos e tal, amigos, às vezes nós vivemos uma vida de teatro, uma vida meio falsa. Não que nós sejamos falsos, mas nós tentamos pintar um quadro, pintar uma imagem para as pessoas que nós somos mais tranquilos, que nós somos mais tolerantes, que nós somos mais pacientes. Mas aí chegamos em casa, é como se nós perdêssemos assim o filtro e a gente revela dentro de casa quem nós somos verdadeiramente. O salmista entende isso. A sabedoria dos salmos nos mostra isso. Que o que nós somos dentro de casa é de fato aquilo que nós somos no coração. Então, a integridade deve começar dentro de casa
E lá fora nós devemos apresentar o que é consequência daquilo que nós vivemos em casa. Eu sei que eu posso estar falando de algo assim muito desafiador, né? Porque conviver com as pessoas do nosso trabalho é uma coisa, e conviver com as pessoas da nossa família é outra coisa. Nós temos alguns momentos de tensão no nosso trabalho, mas depois chega o horário que eu vou para casa e ok. Mas dentro de casa é um trabalho infinito. Às vezes é um problema que eu tenho que encarar de madrugada, às vezes é uma situação que eu tenho que conviver com alguém que dorme junto comigo. Eu sei que em casa é muito mais complicado, mas o salmista sabe disso. A sabedoria do Salmo sabe disso, só que também sabe que é por dentro, ou melhor, por dentro de casa, no início de tudo começa a integridade. Casa, interior, é dentro do nosso lar que começa o desenvolvimento da integridade. O segundo conselho que eu poderia deixar para você aqui sobre esse assunto, eu anotei aqui para ficar bonitinho. Vamos ver se fica bonitinho para você. Tudo o que você vê com frequência, você desejará com facilidade. Tudo o que você vê com frequência, você vai desejar com facilidade. O texto no verso 3 diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Olha o cuidado que o salmista está tendo para desenvolver integridade. Não é qualquer coisa que ele coloca diante dos olhos. Ele tem critério para assistir alguma coisa. Ele tem critério para consumir alguma coisa. E olha que nós estamos falando de um texto milenar. Um texto onde o salmista não tinha acesso às redes sociais, não tinha acesso a celular, informações globais. Não havia nem jornal na época. A comunicação era praticamente oral, verbal. Pouquíssimas coisas eram escritas e muito menos documentadas. E mesmo assim, ele sabia que ele deveria ter um cuidado para selecionar aquilo que ele iria consumir com os olhos. Hoje, no nosso tempo, onde nós consumimos infinitas informações, o tempo todo, nós temos a tendência, de às vezes ficar naquele loop infinito no feed do Instagram ou até mesmo no YouTube, esses vídeos curtos, só que a gente não para refletir naquilo que a gente está assistindo ou naquilo que a gente está consumindo. A gente termina um vídeo, já começa outro, termina um vídeo, já começa outro. Eu fico imaginando você que está assistindo essa live aqui no Instagram, não tem como dividir a tela, não tem como acessar uma outra informação no seu celular. Como é que deve estar o seu coração aí? Talvez preocupado com uma mensagem que você está esperando, ou que você nem está esperando, mas você acredita que alguém pode te chamar a qualquer momento. Percebe? Nós vivemos nesse mundo onde o tempo todo estamos consumindo coisas. Só que o salmista, a sabedoria dos salmos, nos orienta a ter critério para definir aquilo que eu consumo com os olhos. Aqui é um bom conselho para você desenvolver integridade. Porque o salmista sabe que aquilo que ele consome com os olhos automaticamente vai chegar no coração. E uma vez que chegou no coração, vai criar raiz. E criando raiz, vai influenciar toda a nossa vida. O terceiro e último conselho que eu queria deixar para você, baseado nesse texto, que fala sobre integridade, é que a maior vitória do mal é nos tornar malvados. A maior vitória do mal é nos tornar malvados. O versículo 4 vai usar uma expressão muito interessante que diz assim: não quero envolver-me com o mal. Se você for no hebraico, que é o texto original onde o texto foi escrito, é a língua original, onde o texto foi escrito, aqui a palavra mal pode ser também traduzida por malvado. Como é que ficaria o texto se eu trocar a palavra mal por malvado? Diz assim, não quero envolver-me com o malvado. Por que não quero me envolver com o mal, com o malvado? Porque ao me envolver com o mal e com o malvado, eu me torno malvado. E é aí que a maldade ganha.
A maldade não ganha apenas por chamar a nossa atenção e nos ferir. A maldade não ganha quando ela nos fere, quando a maldade é jogada contra nós, é lançada contra nós. A maldade ganha quando eu me torno malvado. É quando, uma vez que eu fui atingido pela maldade do outro, eu começo a cultivar um ódio, uma indignação, e eu me torno malvado, eu me torno vingativo. Nesse momento, a maldade ganha porque a maldade conseguiu envenenar o meu caráter. Nesse momento, a maldade ganha porque ela conseguiu envenenar o meu caráter. É aí que está o grande problema, e se você me permite dizer, o grande problema da nossa sociedade. O grande problema da nossa sociedade é que a maldade ela vai penetrando a nossa mente e o nosso coração de tal maneira que vai moldando o nosso caráter, nos tornando pessoas mais egoístas, nos tornando pessoas mais desejosas de vingança. Nós transformamos noticiário do telejornal como se fosse um filme onde eu estou torcendo para um e desejando o mal para outro. Sendo que num filme nós estamos falando de um teatro, de um cinema. Mas na vida real eu estou falando de seres humanos de verdade. Então quando nós assistimos um noticiário de um ato violento, de uma pessoa que matou a outra pessoa, é normal nós sentirmos uma certa repulsa, uma certa indignação e um desejo de vingança. Faz parte do coração humano. Agora, quando eu deixo essa maldade ser cultivada dentro de mim, o meu caráter é corrompido. E aí vem a sabedoria dos Salmos e diz o quê? Não quero me envolver com o mal. Não quero me envolver com a maldade, porque eu sei qual que é o resultado disso. Eu vou me tornar malvado também. Eu vou dar sequência nessa prática de ódio, nessa prática de maldade. Então, para eu estancar isso, para eu interromper esse fluxo de maldade, eu preciso me posicionar aqui e agora. E esse posicionamento é: não vou me envolver com a maldade, não vou me envolver com o malvado para não me tornar malvado. Vou ter critério para consumir as coisas com os olhos. Não vou assistir qualquer coisa, a qualquer momento. E, como foi dito no início, o caráter que eu cultivo em casa revela o Deus que eu sirvo. O caráter que eu cultivo em casa revela o Deus que eu sirvo. Então, aqui está a grande lógica do salmista para nos ajudar a desenvolver integridade. Espero que essa palavra tenha feito sentido aí no seu coração e que faça diferença na sua vida pessoal, vida familiar, vida comunitária. E também quero orar por você para que Deus nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que nós experimentamos aqui através dessa devocional. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Estamos no terceiro dia da nossa jornada e como é bom saber que o Senhor está conosco, caminhando com a gente. Obrigado pela Tua palavra, que hoje nos mostrou algo muito importante. Precisamos desenvolver um bom caráter, integridade, e para isso, Pai Santo, precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para que dentro de casa nós possamos ter uma postura coerente com aquilo que nós acreditamos e professamos. Também precisamos da Tua ajuda, Pai Santo, para filtrar aquilo que nós consumimos com os olhos. E, sem sombra de dúvidas, precisamos do Senhor para que a maldade não encontre espaço no nosso coração e envenene o nosso caráter. Porque se ela fizer isso, com certeza nos tornaremos malvados e propagadores da maldade no mundo. E nós queremos ir no caminho contrário. Nós queremos impedir que essa maldade cresça. Por isso, plante em nós o Teu amor, plante em nós a Tua paz, nos dê sabedoria para discernir aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Perdoe os nossos pecados, fique conosco,
Ainda tem muita coisa para acontecer nesse dia e nós precisamos do Senhor para vencer o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos no nosso 4º dia da nossa jornada. Eu espero que essa palavra tenha feito sentido para você e eu espero que você coloque em prática tudo que você aprendeu aqui, tá bom? Até mais. Valeu.